Saudações, saúde e paz, começando uma semana. Eu fiz esse pequeno silêncio para começar o vídeo, porque é surpreendente a quantidade de pessoas que a Covid matou, que a Covid levou nessa pandemia, né? Eu tinha combinado com vocês que não iria mais ficar dando números, dando dados. Já basta tanta coisa, tanta informação que a gente recebe das mídias. Só que é impossível. 101.136 pessoas mortas até ontem, por volta das 22 horas da noite. Então, assim, já não é mais uma questão. E tem gente que ainda acredita que a questão é política, que estão manipulando os números contra A ou B, o governo estadual, municipal ou federal. Está morrendo. Se muita morte caiu na conta da Covid, aí a consciência de cada um. Mas que tem gente morrendo, tem. Você que nunca se inscreveu no canal do Mestre Gandhi, toda segunda, quarta e sexta-feira tem vídeos novos aqui no canal, né? Graças ao bom Deus, ao poder superior, eu não tive nenhum parente, nenhum amigo próximo, ninguém vítima dessa Covid, nem infectado e nem morto. Mas a gente que tem coração, que se preocupa com o outro, mesmo não conhecendo, se compadece pela dor das pessoas, assim como a gente se compadece por situações que não são comuns à nossa realidade. Quem já mora em favela, em comunidade onde é dominada pelo tráfico ou por milícia, acaba por se acostumar em ver o homem armado na rua, com uma granada na cintura, e que não é comum. Você vê criança tendo que se deparar com isso, vendo criança admirando o erro. Não estou fazendo política de falácia, vim aqui para ficar falando, negócio de coitadismo, nada disso. É o fato, embora seja a minha opinião, mas é um fato. Tem gente morrendo e muita gente morrendo. Tá? Então, assim, e aqui na cidade do Rio de Janeiro em especial, é um caso realmente, as pessoas brincam de ser estudado pela NASA, porque enquanto na maioria, em muitos, não na maioria, mas em muitos estados, São Paulo, por exemplo, que está tendo uma crescente, uma oscilação de mortes e de casos, você vê o Rio de Janeiro onde as pessoas, desculpe os termos, estão cagando e andando. Eles vivem num mundo que não é sabe, como se não tivesse essa pandemia. Tá? Então, assim, eu começo o vídeo de hoje pedindo para você, se puder, fica em casa. Tá? É muito fácil falar quem pode ficar em casa, é muito fácil falar quem tem uma renda, é muito fácil falar. Mas é o fato, gente. Existe agora uns dados que eu estava ouvindo na rádio, eu escuto muito rádio de manhã, mais do que vejo televisão, aonde o foco dos contaminados são jovens até 35 anos de idade, porque são esses jovens que estão indo para a rua fazer aglomeração em bar. Aqui na Zona Oeste, se não me engano, Sepitiba, 1.000 pessoas iam participar de uma resenha, teve o festival de pipa. Porra, o pessoal está com a cabeça onde? Aí depois morre ou se contamina. Aí a polícia chega lá, a guarda municipal, o setor de vigilância municipal chega lá, age energicamente, aí vai para a imprensa, vai para a televisão reclamar. Tinha que haver um instrumento para punir, não só com
com multa, porque não está vendo que não está funcionando, gente. Né? Se existe um estudo para uma vacina, desde que eu me entendo por gente, eu tenho 46 anos de idade, nunca existiu vacina que foi produzida rápida. Essa promessa aí é falácia, gente, é pirotecnia, de que vai ter vacina no final do ano. Deixe de se iludir, gente. Para com esse passionismo, com esse amor à causa política, em acreditar que você, só porque você ainda não se contaminou, ou se você se contaminou não teve reação, você contamina as pessoas. Usar a máscara é proteger o outro. Eu não sei se eu já tive contato ou não com essa doença. E nem por isso, quando eu vou visitar minha mãe, eu deixo de usar a máscara. Em casa eu não uso. Porque não tem necessidade, só mora eu e a minha esposa. Então, eu peço, quem gosta de ouvir meus vídeos, quem gosta de ouvir as palavras que eu falo, que ainda não está ligado nisso, gente, vamos ter responsabilidade. Tá? O tema do vídeo de hoje é para falar sobre a inclusão dos excluídos. E esse tema a gente pode abordar várias áreas sociais, educacionais, culturais. Né? Eu sempre falo, informação não é conhecimento. Tem uma frase de um livro aqui, né? E agora a gente tem a companhia, né, periódica, todos os vídeos que eu coloco. A Flávia vem fazendo algumas perguntas que são pertinentes e são importantes, então ela sempre cobra isso, da fonte, da onde eu tiro os estudos. Bibliotecas, vai para a biblioteca. O Google é bom, tá? Agora, principalmente nessa pandemia, mas biblioteca, livro físico, tá? Então, no vídeo passado, eu fiz uma leitura aqui sobre mitos, mostrei um vídeo. É só pausar, Flávia, é só pausar que você vê o nome do autor do livro aí, ó. O livro é da Prefeitura do Rio, tem o logo aqui da Prefeitura do Rio. Né? Me preocupa, Flávia, quando você diz que não tem carência de nenhum conhecimento, de nenhuma informação, até porque você relatou no texto aí, imitando o retorno, vai lá, tio, que é da área de educação, né, trabalha com a cultura, trabalhos sociais. Então a gente tem que estar sempre faminto de informação, a gente não tem todas as informações. Eu sei bastante, mas não sei tudo. O outro, você sabe bastante, mas não sabe tudo. Eu e você juntos poderemos saber muito, mas não vamos saber tudo. Nunca. Porque é sempre informações novas, e dessas informações, através das informações, eu sempre falo isso, se desenvolve o conhecimento. Aqui no livro, Racismos Contemporâneos. Deixa eu ver aqui para poder dar as referências todas, senão ela chama atenção. Cadê aqui a editora? O livro é esse, Racismos Contemporâneos. Editora Tacano. São vários autores, vários pensadores, e um deles nos diz o seguinte: são vários trechos de pensamentos de autores. Martin Luther King, por exemplo, é citado nesse livro, onde ele diz: temos de nos arrepender nessa geração, não tanto pelas más ações das pessoas más, mas pelo silêncio assustador das pessoas boas. Martin Luther King dispensa tecer comentários sobre quem foi Martin Luther King. Edgar Morin, ainda nesse livro aqui, fala o seguinte sobre conhecimento. O conhecimento não se reduz a informações. Esta, e diz a informação, é um primeiro estágio daquela.
Ou seja, a informação é o primeiro estágio do conhecimento. Eu falo sempre isso. Conhecer implica um segundo estágio, o de trabalhar com as informações, classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. O terceiro estágio relaciona-se à inteligência, à consciência ou à sabedoria. Inteligência relaciona-se à arte de vincular conhecimento de maneira útil e pertinente, isto é, de produzir novas formas do progresso e do desenvolvimento. Edgar Morin. Tá? Então, assim, eu sempre digo isso. Viver e existir são diferentes. Eu vim ao mundo para viver. Existir, todos nós existimos. Esta pedra que auxilia no toque do berimbau, chamada de dobrão, ela existe. Meus cachorros existem. E às vezes eles até fazem parte do vídeo quando latem. Não é mesmo? A diferença de existir e de viver está na consciência, de saber quem você é, de saber o que você é capaz. Mas para isso, conheça a ti mesmo, conheça a ti mesmo. Né? É uma base socrática, né? De Sócrates. Então, assim, incluir os excluídos, e a capoeira ela faz isso com uma maestria sem igual, quando a gente consegue analisar ela de uma forma integradora. Aqui na capoeira não interessa se você é rico, pobre, branco, feio, alto, bonito, preto, verde, amarelo, se você tem alguma deficiência física ou mental, se você é portador de atenção especial, se você é cadeirante, síndrome de Down, autista. Fora as situações de campeonato, de competições, que é dividido por categorias, a aula ela é coletiva. E quando eu toco no assunto de aula, me vem o seguinte pensamento. Desculpa. Existe toda uma campanha, um trabalho de regulamentar a profissão de capoeira, de quem ensina capoeira. Me preocupa alguns pontos de vista. A partir de hoje, né, a capoeira passa a ser uma profissão. E aí, acabou? Quando chegar na época de eu entregar uma graduação, um cordel de instrutor, de professor, de contramestre para um aluno meu, porque chegou a época, ele não precisa de nenhuma especialização, basta apenas entregar o cordel. A partir de hoje você é professor de capoeira. Ou a gente tem que começar a pensar que existe, que junto com a regulamentação, precisa-se criar mecanismos que capacitem o profissional. Eu já falei, não adianta, concurso público a nível de 2º grau. Vai estudar, parceiro. Minha querida, vai estudar. Porque você pode estar dentro da regulamentação, a capoeira pode se tornar uma profissão. Mas quando abrir o concurso público, seja município, estado ou para a União, para o governo federal, se tu não tiver estudo, você não vai passar, cara. Primeiro, tu não vai nem conseguir fazer a inscrição. Então, são alguns pontos que eu já conversei com o mestre Otelo, com o mestre Marujo, com o mestre Sagatti. Algumas coisas que não estão bem alinhadas com a realidade. É importante essa regulamentação da profissão de capoeirista, de quem leciona, eu já falei isso inúmeras vezes e vou repetir. A capoeira está pegando um caminho aonde vão existir grupos de capoeira, associações, formadoras de profissionais, verdadeiras escolas, enquanto vão existir outros grupos e associações de meros praticantes amadores. E isso não é ruim. Um precisa do outro.
Da mesma forma que em cada dessas duas instituições, a amadora e a profissional, vão existir os capoeiristas, amadores e os profissionais. Isso não é ruim. O que nós precisamos é de instituições que realmente representem o capoeirista, que representem os interesses do capoeirista, que não só você receba uma carteirinha e um certificado dizendo que você e seu grupo faz parte de uma associação, de uma federação, e essa federação não faz nada. Se você que estiver assistindo meu vídeo aí, por favor, se inscreva no canal, mas não é isso que eu ia falar. E faz parte de federação que faz um trabalho legal, pode falar. Aqui no Rio de Janeiro eu não conheço. A nível nacional, tem a Previcap, Mestre Santana, que é a única no momento no território nacional que realmente faz alguma coisa pelo capoeira e pelos capoeiristas. Pela capoeira e pelos capoeiristas. Infelizmente, ou felizmente, é no momento triste, é naquele momento da morte. Mas existe. Agora está fazendo uns sorteios bacanas, umas coisas legais, sabe, bem atualizadas. Então quem não conhece, procura o Mestre Santana, procura conhecer a Previcap, se afilie. Eu estou falando, gente, eu nem sou afiliado. Eu não preciso, eu tenho plano funerário, eu tenho uns negócios que eu tenho direito aí, mas a gente tem que dar crédito a quem tem crédito, tá bom? Uma outra coisa que é interessante, capoeira inclusiva. Capoeira, eu sempre falo isso, capoeira pedagógica, didática para capoeira, curso disso, curso daquilo. Eu fico impressionado e vislumbrado como as pessoas trazem os nomes pomposos e bonitos para algumas atividades, e que quando você vai ver quem está direcionando, quem está administrando, quem está fazendo isso, não tem formação nenhuma acadêmica. Para isso tem que ser doutor, para isso tem que ter feito uma faculdade, sim. Não adianta eu querer fazer... já me convidaram para participar de grupo, de estudo para isso. Pô, vai ter um curso assim, tu não quer fazer não, mestre? Aí eu sou até chato nisso. Qual é o currículo da pessoa que vai administrar o curso? Curso de capoeira pedagógica, ou pedagogia aplicada à capoeira, ou a didática aplicada à capoeira. É o contramestre fulano, é o mestre fulano, ele tem 30 anos de capoeira, tá? E qual é a formação dele acadêmica? O certificado vai ter registro no MEC, sei lá, na Secretaria de Cultura, alguma coisa assim? Se não for assim, não adianta, é pedaço de papel. Papel qualquer um produz. Então, vamos buscar... Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Eu não estou dizendo que eu sou o certo, o arauto do saber. Mas a gente vem batalhando. Eu não comecei ontem a fazer capoeira, né? Eu não sou só jogador de capoeira. Eu me dedico a ser um educador dentro da área da capoeira. Agora, quem quer só jogar capoeira, bacana, palma para você. Só que saiba que o mercado tá estreitando. De repente, tudo que eu estou falando aqui entra no ouvido de um, no ouvido de outro. Mas aqui só assiste meus vídeos quem quer. A melhor coisa que pode ter acontecido, se a gente pode dizer que houve coisas boas para essa pandemia, foi eu ter criado o canal, né? Porque tudo que eu falo aqui para vocês no canal, eu sempre falei nas rodas de capoeira, né? Uns ouvem, outros não. Tá? Eu não preciso ter unanimidade de pensamento, ninguém precisa concordar com o que eu penso, entendeu? Só precisa respeitar. Tá? Então assim, galera, eu espero que vocês estejam conseguindo compreender, né, que a inclusão que eu me refiro, né, a inclusão dos excluídos é isso. Tá? Tem gente que fala assim, para estudar no Brasil está muito difícil. Mentira! É a melhor época para estudar, gente. Esquece pandemia agora.
né? Eu nasci em 1974. Na minha época de escola, nos anos 80 e 90, papai e mamãe tinham que comprar uniforme, material de escola e pagar passagem. Hoje em dia, seja você criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, tu vai para a escola, tu ganha uniforme, tu ganha material, tu ganha merenda na escola, na minha época também tinha. Tu ganha merenda na escola e ganha um cartãozinho de passagem para tu ir e voltar da escola sem gastar teu dinheiro. Então não estuda quem não quer. Aí depois reclama, depois quer questionar. A escola formal, ela é importante, né? A educação ela é a base de tudo. Ela expande teu horizonte, você consegue ter um pensamento mais crítico, né? Agora, ninguém precisa concordar comigo. Ninguém precisa chegar e falar assim, não, o mestre Gandhi está certo. Cara, segue o conselho quem quer. Eu pretendo, depois que terminar essa pandemia, voltar à escola, voltar ao estudo, fazer mais um curso, fazer, sei lá, alguma coisa na área da educação, porque eu sinto necessidade de aprender cada vez mais. Agora, me preocupa as pessoas que acreditam que já sabem tudo, que não precisam aprender mais. Os maiores índices de acidente, seja automobilístico, seja na construção civil, seja nas fábricas, nas indústrias, acontece com aquelas pessoas que são perito no que fazem. Porque elas já fazem há tanto tempo o que fazem, porque elas já não tomam mais aquele cuidado do iniciante. Só morre afogado, gente, quem não sabe nadar. Agora, quem não sabe nadar, também não vai para o fundo. Por exemplo, eu não sei nadar. Quando eu vou à praia, a água não passa da minha cintura. Nem chega na minha cintura, vai no joelho. Né? Então, assim, trazendo para a capoeira, eu fico abismado quando eu vejo as pessoas fazendo live, falando, dizendo que indo fazer live, porque eu ainda não assisti live nenhuma. Né? Ainda não me dei esse prazer de assistir live nenhuma. Mas as lives são de pessoas que a gente já está acostumado a ver o que elas falam. E se no presencial, no físico, o que elas falam? Elas falam e não dizem nada? No conforto da sua casa, sentadinho de frente para um aparelho celular, para o computador, vai ser a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, vá para a escola, leia um jornal, escute um rádio, né? Veja uma televisão, seja crítico. Outra coisa, para terminar, as pessoas marretam muito, não estou fazendo defesa não, tá? E nem estou atacando. Todo mundo sabe meu pensamento em relação ao senhor Bolsonaro, o senhor Witzel, que é o governador aqui do Rio de Janeiro, e o senhor Crivella, que é o prefeito. Todo mundo sabe o que eu acho deles. Tá? Agora, que está faltando, a gente tem governantes de frente em todas as áreas, porque agora o assunto é só pandemia. Mas se você for parar, a educação, a saúde, o transporte público, nós que somos pobres, nós que somos pretos, nós que somos suburbanos, né? Suburbanos, suburb, a lei do urbano, temos carência disso, de informação. Tem bairro do Rio de Janeiro, ou área de planejamento chamada de APPs, eu estou falando do Rio de Janeiro aqui, porque é a minha realidade, que não tem biblioteca pública. Aí, em compensação, tem escola que tem biblioteca, mas está uma desgraça de tudo arrebentado. Tá? O pessoal conhece o CIEP, que é o Centro Integrado de Educação Pública, que são os conhecidos como brisolões, tinham aquelas bibliotecas. Né? Vai ver, eu vou tirar uma foto e vou postar, e vou trazer para vocês verem como é que são as bibliotecas daqui, dos CIEPs ou em torno de onde eu moro. Está tudo destruído, quando não virou moradia para morador de rua. Tá bom, gente? Então, vamos sair do ostracismo, vamos sair da mesmice, devemos sair do coitadismo,
Ah, meu Deus do céu. Eu vi um vídeo de um cara falando, eu não me lembro o nome dele agora, que ele falava o seguinte: veja a vida como um carro. Mais ou menos isso. Aonde você tem um retrovisor que você olha para trás. Pequenininho, tamanho da tela de um celular. E aonde fica preso esse retrovisor, tem um para-brisa que é grandão, muito grande. Então vamos olhar para frente. Né? É necessário conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro. Bonita frase. Mas você fica olhando para o passado. Ah, eu sou o pobre coitado. Eu não tive oportunidade na vida. Ah, eu tive que trabalhar cedo, eu não pude estudar. E daí, cara? E agora? E agora? Pode botar uma beca nova maneirinha, ir pro pagode, pro baile, ir pra roda de capoeira, coisa e tal. E não pode estudar? E não pode melhorar? Que exemplo você vai ser para um teu aluno de capoeira? Que exemplo você vai ser para o teu filho? Vai estudar. Para de beber, não fuma. Se você bebe, se você fuma, se você não estuda, se você fala nós vai, nós vem, a gente fomos, não é elitizar, é nivelar pelo mínimo, pelo médio. Entendeu? Aí eu vejo muita gente falando assim, ó. Ah, o Rio de Janeiro, o Brasil tá um caso sério, muita gente morrendo, mas tá doido para fazer roda de capoeira. Já estão voltando a dar aula. Aí tu vê, não tem um aluno de máscara, a própria pessoa não está de máscara. Então, assim, são uns contrapontos que eu não consigo entender. E eu já falei, eu não vou participar de evento, de atividade nenhuma de capoeira. Primeiro que capoeira não mata a minha fome. Já matou, já me sustentou. Hoje em dia, não. E muita gente aí não morreu de fome sem dar aula, sem ir pra roda de capoeira. Aí o cara reclama, oh, saudade das rodas, o cara não ia na roda. Pô, que tanto tempo que eu não treino, o cara não pegava treino. Complicado, gente, tá bom? Ah, não vamos fazer parte da estatística, né? Eu sempre digo isso. Somos agentes, somos o responsável pelas nossas histórias de vida. Estamos vivendo um período, falando em pandemia, único. Aí sabe por que às vezes não choca as mortes? Porque elas vêm aos poucos, é 1.000 por dia, 800 por dia. Porque se cai um avião, igual foi as torres gêmeas lá do World Trade Center, né? Não sei se fala assim porque eu não falo inglês, mas está valendo. Se cai aquele avião que bateu nas torres, se cai um avião, explodiu lá um tanque com um monte de produtos químicos lá, morreu várias pessoas, né? O que mais está falando na televisão. Aí as pessoas se chocam, aí bota luto no Face, no Zap. Luto de quê, cara? Se você não tem consciência, se tu sai sem máscara, se não lava a mão. Capoeira não gosta de tocar berimbau com cachixi. Eu acho que ele vai ter preocupação com o protocolo, cara, com higiene, com regra de ouro. Galera, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, tá bom? Um abraço para todos. Quarta-feira, se Deus quiser, tem outro vídeo, tá? Mandem dicas, sugestões aí de alguma coisa que vocês tenham interesse que eu aborde, tá bom? E vamos que vamos, galera, tá bom? Se puder, fique em casa, se tiver que sair, coloca a máscara e leva o álcool em gel, tá bom? Tá matando, tá matando. Um abraço para todos, aqui é o Mestre Gandhi do Rio de Janeiro. Se você não se inscreveu, se inscreve no meu canal aí, dá essa força, tá bom? Capoeira forte é capoeira unida.